aqui com o programa Missão em Portugal, o programa que é feito, elaborado pela missionária Iraci Teles, dos Açores. Estamos aqui em uma ilha, como diz, o fim do mundo, muito distante, mas estamos perto, né? Estamos perto do coração de Deus também, e perto de todos aqueles que têm acesso à rádio Evangelizando Nações, à TV Evangelizando Nações, que tem chegado em muitos lugares onde nós não podemos ir. Deus é tão fiel que Ele disse que eu iria evangelizar nações. E eu disse, como será isso? Fiquei muito curiosa. E quando eu bem não esperava, eu recebi o convite para participar desta rádio, né, Evangelizando Nações. E assim, agora eu tenho esse programa que posso falar para outras nações aqui dentro de uma pequena ilha, né? Graças a Deus por isso, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada, Senhor, por esta ilha. Eu te entrego esta ilha nas tuas mãos, que o Senhor possa estar salvando, libertando vidas aqui. E eu te entrego esse arquipélago dos Açores, que o Senhor possa cada dia multiplicar o número de lugares para reunião de oração, onde o povo possa se reunir para louvar e para adorar o teu nome. Multiplica, traz, ó Deus, obreiros, supre as necessidades daqueles que estão fazendo a tua obra. Eu te apresento também este país, Portugal. Estamos orando por as nações, e eu começo com Portugal, apresentando a necessidade principalmente de novas igrejas, de novos obreiros, que o Senhor possa estar aumentando a cada dia o número de salvos. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço, porque eu sei que é a tua vontade e está dentro da tua provisão, que o Senhor provê aquilo que está faltando, mas nós temos o nosso dever de apresentar a Deus as necessidades. E eu apresento a necessidade da tua obra. Eu apresento a minha vida, a vida de todos aqueles que participam dessa rádio, aqueles que estão por trás, preparando os programas, juntando, ouvindo e apoiando. Que o Senhor possa estar fortalecendo a cada um. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Eu quero agora começar a falar sobre algo que todo mundo conhece, sobre o significado do nome do Senhor ser santificado. Nós queremos falar tanto no nome de Deus, mas nós temos que ter a consideração de que o nome do Senhor, ele é santificado, ele é santo. Então, em Isaías 52:5, fala exatamente isso. O meu nome é blasfemado incessantemente todos os dias. Porque o nome do Senhor tem sido blasfemado. Certamente o Senhor Jesus sentia dor de ver o nome do seu Pai blasfemado todo dia, tempo todo nesta terra. Não foi por acaso que quando os discípulos lhe pediram para que os ensinasse a orar, e ele disse: quando vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então ele quer que nós declaramos a santificação do seu nome. Está em Mateus 6:9. O Altíssimo é um Pai Santo. Por isso, seus filhos também devem ainda em santidade, devemos reverenciá-los, honrá-los, e em nossos corações e em nossa vida.
Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia em vós ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E aos invocais Pai, aquele que, sem acepção de pessoa, julga seguro a obra de cada um. Andai em temor durante todo a vossa peregrinação. 1 de Pedro 1, 14 a 17. Isso é uma pequena reflexão que eu estou fazendo sobre isso e também sobre uma oração que nós sempre fazemos, que é o Pai Nosso. Os filhos obedientes, a principal característica do filho é a obediência, porque qualquer pai, mãe ou que quer do filho, que eles querem do filho, e dirá isso, que ouça seus conselhos. Ser santo na maneira de viver, no falar, na conduta, nas escolhas, no vestir e no caráter. Se o invocamos por Pai, andamos em temor. Sem temor a Deus, não há santificação. Santificado seja o teu nome. Quem se diz cristão carrega o nome de Cristo. Portanto, tem responsabilidade de dar bom testemunho enquanto peregrinar nessa terra. Então, nós temos aqui uma responsabilidade de respeitar, considerar e honrá-lo, o nome do Senhor Jesus, porque o nome dele é santificado pelo Pai. E temos que obedecer ele como nós somos filhos desse Pai, e vamos obedecer. E por isso chamamos santificado seja o teu nome. Essa é uma reflexão que eu tirei para falar sobre o Pai Nosso, porque o Pai Nosso diz, Pai Nosso que estás no céu. Então é um Pai que está, um Pai de todo, que está no céu, e todos nós devemos reverenciá-lo, esse nome, né? Graças a Deus, nós vamos ouvir, agora vamos fazer um intervalo, vamos ouvir a primeira música, que é uma música conhecida, é o hino 467. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os
trilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Pois com Ele seguro serás. Que diz solta o cargo da nau. Após essa música, nós vamos continuar com uma outra questão, que é uma questão um pouco, às vezes, difícil de se entender. É os porquês. Porquês. Existe muito porquês na nossa vida. Nós pensamos, por que está acontecendo isso? Mas se isso fosse assim, mas por que isso? E hoje em dia, é o que mais a gente ouve, é os porquê. Mas isso não acontecia, por que está acontecendo isso agora? Mas isso, por que isso agora? Logo agora, isso vai acontecer agora? E quando isso vai acontecer? São muitos porquês, muitas perguntas que nós fazemos, às vezes a nós mesmos, ou aquelas pessoas que o qual nos rodeia, aquelas pessoas que estão sempre conosco, né? Então, o livro de Jó, no capítulo 30, em versículo 26, e depois o 42, de 1 a 5, fala exatamente sobre muitos porquês que ele fazia. Deus nunca explicou, né? E até hoje ele não explica a cada um de nós individualmente os porquês. Mas ele faz a obra que ele tem que fazer. Agora está explicando porquês, eu acho que isso é muito detalhes para que a gente fique muito ocupada, ou seja, como muitos dizem, ocupando a Deus. Deus nunca explicou a Jó por que ele estava passando por tudo aquilo. Jó tinha todos os motivos para se entregar aos porquês, mas escolheu confiar. Quando Jó entregou o porquê para Deus, sua vida mudou. Ele não soube o porquê, mas hoje nós sabemos para que tudo serviu. Devemos entregar a Deus todos os nossos medos, receios, ansiedades, perguntas. Muitos já até saíram da igreja por causa dos porquês. Não devemos nos entregar aos porquês, e sim a Deus. Porque Deus sabe
os porquês. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. É o que diz o Salmo 37, versículo 5. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas o nosso Deus, as reveladas, pertencem a Ele, a nós, os nossos filhos, para sempre, para que cumpra todas as palavras desta lei. Foi determinado por Moisés em Deuteronômio essas coisas, que havia coisa encoberta que pertencia somente ao Senhor nosso Deus, mas havia as reveladas que pertencem a todos nós. Então, dentro daquilo que pertence a nós, que nós temos o direito de saber, Deus revela. E quando Ele não revela, nós podemos pedir esta revelação a Deus. E Ele está pronto a revelar. Tem coisas que nem tem porquê, mas Deus vai mostrar o porquê lá na frente. É como causa na justiça. Talvez não vença no tribunal, mas Deus vai te dar a vitória de uma forma ou de outra. Já passou por um tempo reclamando, mas somente quando ficou quieto, orou pelos seus amigos, sua vida mudou. Este aqui é um exemplo da vida de Ló. Ele reclamou muito, mas quando ele passou a orar por outras pessoas, ele viu outras necessidades, que não era somente ele que tinha necessidade, mas outras pessoas tinham. E ele começou a ajudar outras pessoas, orando, sentindo as mesmas coisas que os outros sentem, que não era só ele que sofria, mas tinha mais pessoas sofrendo. E nós, ultimamente, isso tem muito a ver com os nossos dias hoje. Nós também pensamos que só nós é que estamos sofrendo e temos que cuidar de nós. E que cada um cuide de si. E que Deus cuida de tudo. Esse é um dizer popular que toda a gente diz. Então a vida dele mudou. A vida de Ló mudou. Então Ló respondeu ao Senhor dizendo: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponha a boca, uma vez tenho falado, e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Isso está escrito em Jó, capítulo 40, de 3 até o 5. O maior sacrifício é confiar. A confiança é o essencial para nós recebermos e ganharmos as nossas batalhas. O maior sacrifício, não é? Oferecer sacrifício de justiça é confiar no Senhor. No Salmo 4, 5. Deus não precisa explicar, ele só precisa ser confiado. Às vezes perguntar o porquê é apenas um exercício inútil e frustrante. Porque a minha mãe morreu tão jovem, porque ele não me ama, porque a vida é tão injusta. Esses porquê são mais lamentações e expressões de frustrações do que pergunta de verdade. Eles não ajudam muito. Pare de perguntá-los. Às vezes tomamos muito nosso tempo perguntando as coisas, só querendo saber.
para querer tirar dúvida. Às vezes temos muita dúvida, que muito pergunta. Dizem aí que são as pessoas que muito perguntam porque tem mais dúvida, não é? Que nós possamos ter menos dúvida com relação a Deus, para perguntar menos também. Nós vamos pesquisar, vamos ler, vamos buscar, sem as perguntas, mas crendo na vitória, crendo que Deus é o soberano sobre todas as coisas e que Ele conhece os porquês de todas as coisas, né? Então aqui vem, muitos dizem, né? Por que tenho vivido intenso, amarguras? Porque mesmo crendo em Deus, vivo num verdadeiro inferno? Será que nasci para sofrer? Seria meu destino? Provação, karma, má sorte? Não faço mal a ninguém. Se não posso ajudar, pelo menos não atrapalho. Mesmo assim, a minha vida é um desastre. Casei sonhando com uma nova vida. Desde então, meus problemas se multiplicaram. Será mesmo que Deus existe? E se existe, porque nada dá certo para mim? Então, essas são perguntas comuns ultimamente que muitos fazem. Às vezes toma as suas próprias iniciativas de fazer, não busca a orientação de Deus, mesmo que busque, não tem paciência para esperar a resposta, e depois ele vai para esses porquê, fazer esses porquês para Deus, né? Resposta: há dois senhores no mundo, o do bom e o do mal, o do bem e o do mal. Independente da religião, raça, cultura, classe social, educação, crença ou descrença em Deus, cada pessoa é servo de um ou de outro, querendo ou não, crendo ou não. Isto é um fato. Não há como escapar desta condição. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz bem claro: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Diz o Senhor Jesus. Significa dizer que quem não o segue anda nas trevas. Daí a razão porque muitos têm a vida no inferno, se o padrão é opressor, o patrão é opressor, o empregado será oprimido. Mas se for justo, o empregado vai ter prazer em servi-lo. A vida depende do Senhor, a quem se serve. Quem quiser mudar de vida, primeiro tem de trocar de Senhor. A pessoa pode receber o milagre que for, mas se não trocar de Senhor, sua vida vai continuar péssima. Então aqui é uma reflexão para um entendimento de muitas coisas que acontecem. O que acontece ultimamente com as pessoas é exatamente a dúvida. Isso chama-se dúvida, né? Então, por isso que eu quero, né, que seja
né, os ouvintes ouçam com muita atenção a música Solta o Cabo da Mão. Por que duvidar sobre as ondas do mar? Se tudo Deus criou, Deus sabe de todas as coisas. Então, aqui a dúvida será o foco para que nós possamos andar com perguntas, interrogações, e às vezes ficamos frustrados, sem saber o que fazer, sem saber tomar uma direção correta, mas o Senhor conhece todas as coisas. Porque Ele conhece todas as coisas, nós sabemos que Ele é soberano, soberano sobre todas as coisas, né? Então, é a música que eu gosto muito de cantar. Soberano sobre todas as coisas. Temos a segunda música, que é o Gesso que canta, que é exatamente falando sobre sofrimento, não é? É aquilo que, a experiência que alguma personagem da Bíblia, e principalmente Jó, ele passou. Então essa música fala exatamente sobre isso. Restaura mente, corpo, alma e o meu coração. Esconde-me em teu tabernáculo, defende-me do inimigo. Esconde-me em tuas asas perfumadas de amor. Desce sobre mim o óleo, o azeite da santa unção. Restaura mente, corpo, alma e o meu coração. Restaura mente, corpo, alma e o meu coração. Como no início aqui, nós falamos sobre a santificação do seu nome, e o que nós devemos fazer sempre é obedecer, né, e temer a Ele, e colocar Ele como o soberano sobre todas as coisas, né? Saber que Ele é santificado, e essa santificação ela chega até a nós através daquilo que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar a cada ouvinte que vai ouvir essas músicas e que vai ouvir esta mensagem. E ainda no final eu vou cantar uma outra música. Que Deus vos abençoe. Amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te portas comigo também. E este amor tão grande eleva-me
amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo.